Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por ter essa oportunidade, Senhor amado, de estar na tua casa, de estar na tua presença, Senhor amado, de estar explorando o louvor do Santo Nome, Senhor, de agradecer a único Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Meu Pai, Pai do Senhor, usa a tua serva, Senhor amado, conforme o Senhor tem agido neste lugar, nesta noite. Meu Pai, que ela nesta noite, meu Pai, possa sim emanar dela fontes de água viva, Senhor, transformando, renovando, meu Pai amado, trazendo luz à vida daqueles que necessitam. Seja conosco nesta noite, é isso que eu te peço nesse nosso Jesus. Amém. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Ouvinte da palavra do Senhor com uma boa noite de salvação. Estamos felizes de poder estar aqui. Complicado estar aqui dia de segunda-feira, né? Como o irmão já falou, a gente fica sem água e a gente aproveita esse dia para fazer tudo, né? Mas, por incrível que pareça, a água chegou às 5 horas da manhã. Geralmente ela chega no sábado. Mas aí a gente foi, né? E Deus deu condições da gente estar aqui, né? Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, 126. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem falar mais e mais nos nossos corações. Glória a Jesus! Porque de ação e graça humana. Não é um dia, né, irmão? Não é um mês. Os irmãos estão aí pelejando por esta obra. A gente agradece a Deus. A gente não pode estar aqui, mas estamos orando por este lugar, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, pela vida daqueles no qual Deus tocou no coração para poder ceder este local para servir de igreja para anunciar a palavra do Senhor. Né? Que Deus continue abençoando a vida daqueles que têm cooperado com esta obra e desse casal, né, da nossa irmã também Jacemira e de todos os irmãos que trabalham para a obra do Senhor. Né? E diz assim a palavra do nosso Deus: como o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, elas como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de cântico. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Faz-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas serão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus pães. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Palavra maravilhosa, o qual nos convida, né, a se alegrar, igreja. Porque o Senhor tem feito coisas grandes em nossa vida. O povo de Deus aqui estava alegre porque Deus os tinha trago do cativeiro. 70 anos cativo por causa da rebeldia e do pecado. Mas havia uma promessa de Deus. Após os 70 anos, Deus cumpriu aquilo que Ele falou, porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Deus trouxe o seu povo de volta para Sião, para a terra da promessa, para o lugar onde ele nunca deveria ter saído, mas saiu. Muitas das vezes nós temos promessas de Deus em nossa vida. Muitas das vezes o Senhor fala, mas às vezes nós endurecemos o coração e começamos a fazer a nossa vontade e sem perceber, muitas das vezes nos encontramos cativos nas garras do adversário. E vamos levar pela nossa vontade, pelo desejo do nosso coração, e quando vemos, estamos lá no mundo, nas garras do adversário. Mas mesmo assim, há uma promessa de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que creem. Ainda que vá, mas não esqueça
que Deus está de braço aberto. Na hora que você se arrepender, na hora que você quiser, Ele trará de volta. Na hora que você, ainda que sem força, Senhor, eu gostaria de estar lá, porque esse povo, quando estava lá na Babilônia sendo escravo, eles lembravam desse ano. Eles lembravam quando eles estavam lá na terra da promessa, quando eles estavam no templo, quando eles adoravam e quando eles exaltavam o nome do Senhor. E muitas vezes encontra dessa maneira, lá fora, mas lembrando, quando eu estava na casa do Pai, quando eu adorava, quando eu exaltava, como eu era feliz, e agora estou aqui sem força. Mas se você quiser, se você decidir no seu coração e se arrepender, Deus traz de volta e restaura, porque o nosso Deus é Deus de promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele trouxe o povo dele de volta para Sião. E quando isso aconteceu, o povo se encontrou de uma forma tão alegre, tão assim, feliz, que eles mesmos não acreditavam. Eles estavam aqui sonhando. 70 anos cativo, oprimido, e agora será que é verdade? Tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida, que a gente fica assim, será que é verdade? Triste para ver se é verdade. Eu não estou acreditando que isso está acontecendo, porque o nosso Deus faz assim, igreja. Deus nos surpreende, e Ele nos surpreende com coisas boas, igreja. Aí Deus traz aquele povo de volta para a sua terra. E o povo ficou feliz, o povo ficou alegre. E na boca daquele povo havia cântico e alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus vai fazer na vida daqueles que quiserem. Ele vai trazer de volta. Ele vai operar um milagre tão grande que você não vai precisar falar. Mas os que estiverem ao seu lado vão dizer: grandes coisas fez o Senhor na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o milagre que Deus vai fazer é grande. Porque o povo que estava ao redor, o povo indo, eles mesmos estavam vendo a grandeza do milagre que Deus fez na vida daquele povo. Voltando 70 anos cativo. Mas tinha uma promessa de Deus sobre a vida deles. Vai passar 70 anos, mas eu vou resgatar o meu povo novamente. Eu vou renovar a força. Eu vou restaurar Sião, uma promessa. Porque Deus nunca quer que nós viemos sair da sua presença. E muitas das vezes acontece porque nós se tornamos rebeldes e começamos a andar de acordo com as nossas vontades. E quando nós vemos, nós já estamos lá, aguardando a força para voltar. Mas Deus tem uma palavra nesta noite. Ele quer restaurar a sorte de Sião. Deus quer transformar, quer renovar novamente. Porque o que Ele fez no passado é poderoso para fazer hoje. O nosso Deus não mudou. E aqui está dizendo. Então, quando Ele trouxe o povo, a nossa boca se enchia de riso. E a nossa língua de canto. Então dizia às nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E é esta palavra que aqueles que estão ao redor, que estão vendo talvez o estado hoje, da sua vida hoje, eles vão contemplar amanhã e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor na vida dela. Grandes coisas fez o Senhor na família dela, na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. O ímpio vai ter que ver o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E eles vão
Estamos alegres? Então, Senhor, nos tirou o cativeiro. Senhor, nos tirou das mãos e das garras do adversário. Outra hora nós estamos lá fora, andando condenados com nossos próprios passos para o inferno. Mas o Senhor foi lá como forte e poderoso, nos arrancou, fechou a sepultura, curou, limpou, lavou com seu sangue. E a igreja do Senhor tem glorificação. Estará alegre na presença do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não entro na casa do Senhor. Não entre no tempo triste, ainda que venha chorando por dentro, mas a tua alma esteja alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecido por tudo que o Senhor tem feito na sua vida e ainda irá fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 4 diz assim: fez coisa fez o Senhor por nós, as quais estamos alegres. Agora, a gente tem que estar trazendo a memória dele. A gente tem que parar um pouquinho e lembrar de onde o Senhor nos tirou. Quando vir os problemas que a vida, né, oferece, porque Jesus nunca nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E quando vier essas situações, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança? Porque o Deus que outra hora me tirou, me libertou, me curou, me salvou, Ele é o mesmo hoje e Ele pode fazer novamente. E o povo tinha essa consciência que Deus poderia fazer novamente. Alegre-se na presença do Senhor. Glorifique ao nome do Senhor. Porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida da igreja do seu povo. O Senhor tem feito grandes coisas neste lugar. É o nome mesmo. Muitas vezes os nossos irmãos entrando por essas portas, talvez chorando. Porque cada um tem as suas lutas. Mas eles estavam aqui semeando. E a palavra do Senhor está falando para mim e para você. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Glória a E Deus. você pode até entrar para semear com lágrimas. Você pode até entrar neste lugar com o coração só Deus sabe como você entrou. Mas pode ter certeza, louvado seja o nome do Senhor. Você vai colher seus frutos com alegria, louvado seja o nome do Senhor. Porque você não está semeando em qualquer lugar, em qualquer sol. Você está semeando na obra do Senhor, na casa do Senhor. E Ele paga bem e não fica devendo nada a ninguém. Vossas vão colher, outras vão com alegria. Tem certeza disso, louvado? Mas o sono está difícil. Ah, mas parece que ninguém parece. Ninguém aceita, ou talvez ninguém vem. Parece que não está vendo nada. Mas Deus está trabalhando. Porque Deus tem seus meios, seus métodos de trabalhar. E quando o joelho não estiver mais ajudando, não for suficiente, comece a chorar na presença de Deus e regresse para que santifique para a glória do nome do Senhor. Chore na presença do Senhor. Este lugar com a sua lágrima, semeia com lágrima, porque você vai colher com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará. Voltará, sem dúvida, não duvide. Meu Deus. Com alegria e também trazendo consigo
os seus irmãos. Glória a Porque, irmão, a obrigação da semeadura é nossa. Mas nós não sabemos como que a semente está gerando.